Ok, Cupins, o que é? Não é só contar uma história, esse caso aqui da Vila Inunaki. Não é só nesse caso aqui, não. É uma questão de honra. É uma questão complicada. Sabe por quê? Quando eu fiz um artigo lá por 2013 sobre a Vila Inunaki, porque me pediram no blog rosmer.com, eu concluí o artigo com um desabafo. Bem lá no baixo rodapé, aqui, ó. Na época que eu pensei, eu falei o seguinte, tá aparecendo? Eu gostaria de dizer que é complicado, sabe, desmentir casos grandes, sabe? Pelo simples fato de que sou muito pequeno. Meu canal é muito pequeno, Cupinchas. Sabe? Tem vezes que não tem jeito, só tem eu, então pá, vou ser para desmentir. Mas além de que, sabe, grandes sites, grandes canais, certo, ficam perpetrando durante anos fake news, uma notícia mentirosa, uma creepypasta ou coisa parecida, uma coisa mentirosa. Aí chega eu, com isso aqui de escrito só, um blogzinho desse tamanhinho, certo, totalmente desconhecido, vou desmentir os caras. Os caras, pô, tu que é mentiroso, Rosmer. Eu fico sendo o vilão da história. Entende? Porque afinal de contas, certas mentiras que tem por aí dá dinheiro. Entende? Além disso, né, que eu pensei, essa é a parte perigosa também. Tô falando de sites grandes com milhões de pessoas seguindo, canais com milhões de pessoas seguindo. De repente esses caras aí falam, ó, vai lá e denuncia o canal do Rosmer, meu canal cai. Entende? Então, gente, perca, quer saber? Azar. Certo? Se meu canal for deletado, não importa, pelo menos, certo? Você vai ficar sabendo que um rapaz levantou a bunda da cadeira e foi até a vila para desmentir essa mentirada toda que tá rodando há anos por aí. Inclusive e principalmente aqui no Brasil. Cupins, antes de mais nada, é o seguinte. Em província de Fukuoka, no Japão, de fato, viu, é verdade, existe sim uma região chamada de Inunaki. E nesse videozinho aqui que eu mostro para vocês aqui, eu falo a respeito do passo da montanha de Inunaki, o Inunaki Touge, onde tem uma rodovia, e um túnel. E esse túnel dizem que é assombrado, que essa rodovia é assombrada, dizem que é assombrado. Isso aí, pelo menos as pessoas dizem, é fato, viu? Se é ou não, não sei. Mas já aconteceu vários acidentes, não só nesse túnel como nessa rodovia. Por isso essa atribuição de que o local é assombrado. Tem pessoas que existem relatos na internet, livro e tudo mais, de gente que está com o carro passando por esse túnel e de repente sente uma presença na parte de trás do carro. E quando se viram, tem uma mulher olhando para eles, toda machucada, toda desgrenhada, enfim. Esse é o túnel, Cupinchas. O novo túnel de Inunaki. De fato, os jornais confirmam que houve, se não me engano, na década de 80, uma colisão de 2 veículos morrendo 8 pessoas, inclusive uma moça. Daí essa atribuição de que esse túnel é assombrado pelo espírito dessa mulher. Só que o túnel é uma coisa, o novo túnel de Inunaki, esse túnel aí é uma coisa, essa rodovia é uma coisa, a região é uma coisa. A vila supostamente maldita é outra coisa. A vila de Inunaki, certo, seria, segundo a lenda urbana, tá? Vamos passar pela lenda urbana e depois a gente passa para toda a história. Seria um lugar maldito nas montanhas de Fukuoka. E dizem que quem vai nessa vila não volta. Porque a vila seria habitada por pessoas todas deformadas porque seriam filhos de incesto. Ou que as pessoas são doentes com uma doença incurável, como se fosse uma espécie de lepra. Ou que só mora uma única velhinha. Tá vendo a contradição, né? Uma única velhinha na vila, uma velhinha feiticeira, que tem uma placa dizendo que as leis do Japão não se aplicam a esse local. Essa plaquinha que vocês viram aqui, tá vendo aqui, ó, essa plaquinha aqui. Que a vila, ela só mora um único morador com um machado ou com uma motosserra. E que, são várias versões, viu? E que as forças de defesa do Japão, certo, jogariam comida para os miseráveis dessa vila de helicóptero. Tudo mentira, claro, né? Mas, enfim, aí, Cupinchas, nossa, chega a dar raiva essa lenda urbana. Dá raiva, Cupinchas. Porque os caras ficam perpetrando esse treco há anos, aqui, inclusive na internet brasileira. Tu encontra blogs, sites. E essa imagem que tá aparecendo, Cupinchas, essa imagem aqui, eu tirei um fotograma de um vídeo, sabe, de investigadores do paranormal que foram investigar a vila. Na verdade, lucrar um pouquinho mais em cima dessa mentira. Depois eu vou mostrar também um pouquinho das imagens em vídeo desses pesquisadores, investigadores do paranormal.
e por que ganha-se dinheiro, ganhou-se muito dinheiro em cima do incômodo de pessoas. Bom, antes, Copenchas, dessa parte aí, o nome Inunaki, esse nome tão sonoro, o que significa? Inunaki Murá. Murá é vila. Inunaki, Copenchas, Inu é cachorro, Inaki é ganido, choro. Seria a vila do ganido do cão. Tudo porque há muito e muito tempo, um caçador estava caçando na região de Inunaki e o cachorro dele começou a latir para uma moita, sem parar. Aqui tem duas versões, viu? O homem se irritou tanto que ele foi lá e matou o cachorro. E logo depois um grande dragão negro saltou sobre ele. O cachorro estava avisando ele. Daí que esse nome, Ganido do Cão, ficou como o nome da vila. Outras versões dizem que esse cachorro latiu, avisando da presença do dragão negro. Esse homem matou o dragão negro com um tiro ou flechada, que eu não sei, essa parte não está específica, e agradeceu o cachorro, sabe, e cuidando dele para o resto da vida dele. O cachorro avisou. Essa é a origem do nome Vila Inunaki. Fora isso, tem pouca coisa de interessante sobre essa vila, de grandes fatores assim, sabe, incríveis. Uma outra lendinha que contam é que existem as chamadas sepulturas dos estrangeiros, duas sepulturas que são lá no antigo cemitério da Vila Inunaki, que quem tocasse acabava tendo azar. Só, nada mais, certo? É só não tocar que beleza. Isso diziam muito antigamente, coisa de 80 anos atrás. E que a Vila Inunaki, durante a Segunda Guerra Mundial, sobreviveu fazendo carvão. Pegavam lenha da montanha, árvores da montanha e faziam carvão para abastecer. É só isso que tem nessa vila. É o seguinte que eu penso assim, em 1986, aquela região de Inunaki ali precisou, exatamente em 1986, precisou fazer uma represa para abastecimento de água daquela região ali. E aí que bom, a Vila Inunaki ficava num vale. Represaram esse vale e a aldeia inteira já não existe mais, desde a década de 80. Está submersa nessa lagoa. Inclusive, o cemitério está submerso. Os moradores dessa antiga vila foram realocados ali para perto, para a nova Vila Inunaki, que depois eu mostro a imagem para vocês. Essas que aparecem no vídeo, Copenchas, são as fotos da antiga vila, de como era. E aqui as sepulturas da Vila Inunaki. Pois é, Copenchas, a vila não existe há muito tempo. E esse daqui que aparece aqui, Copenchas, é o túnel novo. E esse portão é onde leva para o o antigo túnel da Vila Inunaki. Esse portão geralmente permanece fechado, porque esse túnel, ele na época foi considerado perigoso por desabamentos. E era muito contramão. Desativaram esse túnel antigo, que aparece com muita frequência, e reativaram esse novo. E agora, Copenchas, por que é mentira? Pelo seguinte, por vários motivos essa história é mentira. Certo? Mas uma coisa que ajudou a perpetrar essa mentira durante a década de 90, a mentira da Vila Inunaki, foi equipes como essa, cara, de, como é que se diz, pesquisadores do paranormal, que nada mais faziam programas de péssima qualidade, de baixo orçamento, visitando a Vila Inunaki. Esse é um dos caras que faziam isso, um dos grupos que faziam isso. Lamentavelmente, eu não consegui achar as imagens da fita VHS que eu vi na década de 90, onde essa equipe vai no meio do mato e levanta a placa onde está escrito que as leis do Japão não se aplicam a este lugar. A placa é inventada, a placa foi feita pela produção. Essa placa aqui, Copenchas, Konosaki Nippon Koku Houritsu Ihou Sujimasen. As leis do Japão daqui em diante não funcionam mais. Foi a própria equipe que criou. E como que eles criavam esses mini documentários? Iguaizinhos a esse daqui, só que eram bem mais tensos, com áudio bem ruim. Eles faziam esses documentários e não veiculavam na televisão. Eles veiculavam em fitas VHS e vendiam essas fitas VHS na época do auge do VHS. Sabe? Teve um momento que eu penso na década de 90 que os canais de televisão estavam lotados. O canal pago ainda era bem raro. Entende? Então tinha gente que tinha capacidade de produzir coisas com câmeras, com filme, mas não tinha onde veicular. E daí que eles veiculavam, certo, em fitas VHS, vendiam, distribuíam, colocavam em máquinas automáticas, colocavam o dinheiro e pegava a fita, aluguel e tudo mais. Então, Copenchas, grande parte dessa
lenda de que na Vila Inunaki teriam pessoas doentes, teria um clã chamado Inunaki que praticaria incesto, certo? De que as leis do Japão não se aplicam a esse lugar. Foi tudo montado por essas produções extremamente meia-boca da década de 90 que veiculavam em fitas cassete e VHS. Entende? Na verdade, Cupinchas, a Vila Inunaki nada mais é um portão, Cupinchas, e 5 casinhas, 5 ou 6 casinhas, que estão em processo de abandono. Tinha jovens nessa Vila Inunaki no passado, sabe? Só que com o tempo esses jovens foram embora dessa vilinha e deixou só os idosos, que foram morrendo com o tempo. A vila está quase que abandonada, dizem que só tem 5 casas ocupadas nessa vilinha. E de fato tem placas 5 na entrada da Vila Inunaki. Placas como essa aqui, em japonês, que às vezes tu vê isso aqui em site americano ou site mexicano, dizendo que esta é a placa dizendo, que seria esta a placa dizendo que as leis do Japão não se aplicam a esse lugar. Não, essa placa diz o seguinte: não pode entrar aqui sem autorização. Por quê? É perigoso, porque tem armadilhas para pegar animais aqui adiante, pegar javali do mato, entende? Qualquer acidente com essas armadilhas, nós não nos responsabilizamos, é o que está escrito nessa placa. E tem câmeras filmando o tempo todo, certo? Assinado, certo, o pessoal responsável. E bem embaixo ali, tome cuidado com o mamushi, a serpente venenosa. Né? Uma coisa de alerta. Vocês notaram esse negocinho que eu coloquei aqui embaixo, né, Cupinchas? Atenção aqui, Cupinchas. Eu quero que você preste atenção nessa imagem, nessas coisinhas vermelhinhas que estão aparecendo aqui embaixo, viu? Essa aqui, são 4 letrinhas, chamado Akaitsuka. Vão vendo, depois eu explico para vocês. Aqui, Cupinchas, é o que restou de uma antiga ponte para a antiga vila, que está debaixo dessa represa. E essa é uma das casas que ainda tem gente morando. É chamada de Casa Hinomaru, por causa da bandeira japonesa. Tem uma família morando nessa casa ainda lá na Vila Inunaki. E, ó, de novo eu coloquei aqui, certo? Essa marquinha aqui, vou explicar para você depois. Essa é a Vilinha Inunaki, Cupinchas. As casinhas velhinhas, caindo ao pedaço, 5 famílias morando, várias casas abandonadas, certo? Ai, ai. E essa localização, Cupinchas. Mais uma localização. Fica em Miyakawa, província de Fukuoka, certo? Na montanha Inunaki, certo? Na rodovia Inunaki. Cupinchas, agora que vem. Vocês estão vendo essa marquinha, Cupinchas, que aparece aqui embaixo, Akaitsuka? Essa marquinha que tá aí. Cara, é pra me deixar louco de raiva, Cupinchas. Vem do site Akaitsuka desse rapaz aqui, do Japão. Ele fez, como eu estava comentando no começo, ele fez uma reportagem em cima da Vila Inunaki para tentar desmistificar para as pessoas, para esses exploradores urbanos pararem de ir lá e incomodar as pessoas que estão nessa vila, porque tudo isso é conversa fiada, sabe? E aqui eles têm sua explicação que eu publiquei no usme.com, no blog, né, de que jogam comida de helicóptero, e a lenda contraditória que diz que é um só morador, ou que é um monte de moradores deformados, tudo conversa fiada. O fato, Cupinchas, é que esse rapaz aqui, o Akaitsuka, ele fez uma reportagem desmistificando e pedindo, pelo amor de Deus, que parem de incomodar as famílias dessa vila. E ele conclui o texto: gente, se você encontrar alguém dizendo que a Vila Inunaki do Japão existe e que é não sei o que, com pessoa deformada, com pessoa doente, diga que ele está mentindo. É uma vila como qualquer outra, pequenininha, em processo de abandono, mas ela existe, com pessoas extremamente incomodadas por esses caras que ficam ganhando dinheiro em cima dessa mentira. E sabe o que mais me dói, Cupinchas? O que mais me deixa louco, é que tu vê nos blogs brasileiros, nos sites brasileiros, pegando as imagens do cara que desmentiu, certo? Dizendo que a vila é tudo isso que toda essa lenda urbana. Os caras pegam a imagem de quem desmentiu e colocam na postagem sem a menor responsabilidade, sabe? Como se estivesse sujando o nome desse rapaz. Ele foi lá, investigou e desmistificou, dizendo que demonstrando que é apenas uma vila como qualquer outra. É como pegar as fotos do Gilmar do E-Farsas, depois de ele ter desmentido algo, e ver, sei lá, mexicano, argentino ou americano pegando as fotos do Gilmar do E-Farsas e fazendo postagens fake news em cima das imagens do E-Farsas. É isso que estão fazendo aqui com as imagens da Vila Inunaki aqui no Brasil. Então sempre que vocês chegar essas imagens aí que eu mostrei, Cupinchas, essas imagens aí que eu rodei aqui do Akaitsuka, certo? Saibam, Cupinchas, que, certo, são mentirosas.
E é duro, né, que eu penso, é difícil de convencer, né, pessoal? Difícil de convencer o povo, né? Afinal, só tenho eu de voz falando, gente. Não tem mais ninguém falando que é mentira. Entende? Não tem mais ninguém. E aí, como é que fica? Certo? A minha cara contra o resto da internet brasileira que tá ganhando dinheiro em cima dessa mentira. Como é que faz? Ai, ai. Foi pura invenção. Só que tem uma coisa, viu? E é aí que eu queria também falar com você uma coisa importante. A lenda urbana sobre a Vila Inunaki, de que quem vai lá não volta, que tem um maluco correndo com um machado na mão, tem um fundo de verdade, sim. É o incidente Tsuyama, que ficou conhecido como o incidente das 8 sepulturas. Olha que nome, hein? O vídeo, hein? Certo? A Vila das 8 Sepulturas. Porque foi através dessa história real, né? Foi real, que surgiu as histórias das vilas malditas japonesas. E Inunaki é uma delas, mas tem outras também. E todas essas lendas urbanas, Copenchas, envolvendo aldeias japonesas, todas têm como ponto inicial o incidente Tsuyama, de 1938, tá? Viu, Copenchas? Não sei, às vezes não consigo, não tenho nem como convencer as pessoas de que, pô, mas qual a prova que você está falando que é verdade, Guzmé? As fontes que eu estou mostrando, são todas japonesas, né? É difícil, né, Copenchas? Fica difícil, né? Sabe, se todo mundo, pelo menos muita gente lê em inglês, né? Sabe, se eu trago uma fonte em inglês e mostro a fonte em inglês, o cara lê a fonte japonesa, né? Sabe, né? Fica difícil. Só contar como é a palavra, né? É brabo, certo? Mas eu precisava, Copenchas, trazer para limpar a barra do Akatsuka, né, cara? Pois o cara fez um trabalho maravilhoso, ele faz até hoje. Até 2005 ele fazia um trabalho maravilhoso no Japão, sabe? De investigação, de desmistificação e visitas. É como se fosse um João do acervo, que pega a moto, vai lá e filma, fotografa, faz o especial lá. Entende? E, poxa, pegar as imagens dele e rodar em grandes sites. Você sabe quais são os grandes sites, né? Dá uma pesquisadinha em Inunaki, a Vila Inunaki, no Google. Vocês vão ver quais são os grandes sites falando da lenda urbana, usando essas imagens com as letrinhas vermelhinhas ali embaixo. Entendeu? Akatsuka. Não vou falar o nome desses sites aí, porque já tá ruim minha barra, imagina tomando denúncia desses caras aí.